Nessa quarta-feira eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o doutor Maurício Ito, ele que é especialista em direito do consumidor e vai trazer uma informação principalmente para aquele consumidor que teve o nome negativado. Doutor, é comum, por algum problema da vida, em algumas circunstâncias de dificuldade, a pessoa ter o nome negativado nesses órgãos de proteção ao crédito. Então, a gente tem aqui os mais conhecidos, SPC, Serasa, enfim. E aí, algumas empresas aproveitam essa oportunidade para ir em busca desse consumidor, oferecendo limpar o nome, que é o termo popularmente conhecido. O consumidor que se encontra nessa situação, ele pode confiar nesse tipo de empresa? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia, equipe. Bom dia ao nosso querido telespectador. Bom tema, viu, Pierre? Porque normalmente a pessoa que por alguma razão da vida teve algum problema e acabou negativado nas instituições de proteção ou de registro de crédito, precisam resolver esse problema para poder ter acesso novamente a crédito, né? Compra a prazo, cartão de crédito, conta bancária. Você precisa ter o que se costuma chamar nome limpo, né? Você não pode ter anotação em Serasa, SPC, cartório, em qualquer órgão aí que faça o controle do crédito do consumidor. Ocorre que, para isso, o consumidor às vezes lança mão de atitudes, vamos dizer, já desesperada para buscar solver esse problema e arruma outro problema. Mas como assim? Há algumas empresas oferecendo no mercado o serviço de limpar o nome do consumidor. Como é que você faz para limpar um nome no popular, né? Para baixar um registro negativo que exista em seu nome, em seu CPF, numa instituição dessa? Você paga a conta. Essa é a via usual, comum e aconselhável a qualquer consumidor. O serviço de assessoria pode até ser utilizado, Pierre, naqueles casos em que o consumidor sinta que está havendo uma cobrança excessiva. Aí você pode utilizar de uma assessoria técnica especializada, seja jurídica, seja contábil, a fim de demonstrar que aquele débito está majorado, está além do que realmente ele possuía e fez. Mas somente para isso. As assessorias que a gente vê fazendo muita propaganda aí, em regra, e você vai poder conferir isso facilmente, em regra, são toma direito do consumidor e arruma um outro problema. Porque aí o dinheiro que você tinha para pagar uma dívida ou negociá-la, você gastou com um serviço que não vai ser prestado. Então, quando você vê uma propaganda, né, assessoria tal, damos baixa na sua negativação, resolvemos seu problema de crédito, faça aquelas consultas que costumamos aconselhar aqui. Vá no reclameaqui.com.br, no consumidor.gov.br e procure pelo nome da empresa. A regra, e eu tive a curiosidade de fazer uma consulta agora, inclusive uma delas aí muito famosa, lá no Reclame Aqui, a análise feita é: não contrate esse serviço. Porque é uma empresa que não dá sequer resposta no Reclame Aqui. Então, consumidor, cuidado, porque você está necessitando, né, resolver um problema e vai despender valores que poderiam ser mais úteis pagando a dívida. É muito importante essa dica, doutor, porque aqui no quadro Direito do Consumidor a gente sempre fala da necessidade de uma boa relação entre o consumidor e o comércio. E aí muitas pessoas acabam não tendo ideia de que indo ali em um órgão municipal que faz esse tipo de representatividade do comércio local, indo em uma entidade que faz a representatividade do comércio local, essas pessoas conseguem pegar, por exemplo, a lista de débito que tem, que o nome, em que empresa, qual empresa negativou o nome, entrar em contato direto com essa empresa, negociar um desconto por vezes com essa empresa e quitar essa dívida e assim ter o nome retirado dessa lista de devedor. Então é muito importante que a pessoa tenha essa noção para não acabar gastando muito mais e até mesmo piorando a situação, tendo ainda mais dívidas.
mais dívidas e às vezes mais um incômodo, né? Porque você vai acionar uma empresa desse gênero para ressarcir-se, né? Uma vez que ela não prestou o serviço que propôs fazê-lo, e aí entra o Código de Defesa do Consumidor, né? Há um direito do consumidor em reaver esse recurso, mas daí você vai propor uma ação judicial, essa empresa não tem patrimônio, e aquele recurso, às vezes, que você conquistou com muito esforço, que poderia ter sido direcionado a pagar, como você sugere, né, diretamente ao comerciante ou à empresa a quem você deve, você gastou com um serviço que não vai ser prestado. Então, realmente, o aconselhamento é procure, seja por e-mail, por WhatsApp ou diretamente, no caso de empresas locais, né, na associação comercial, procure um contato, procure negociar diretamente. E aí, às vezes, você ganha o desconto, um parcelamento e resolve o problema. E não arruma um outro. Uma situação muito comum hoje e que pelo número de reclamações que a gente pode observar no Reclame Aqui, no consumidor.gov.br, isso está campeando o Brasil afora e trazendo problemas aos consumidores. Uma relação saudável é sempre entre consumidor e o comerciante e empresa. Evidentemente, a gente não descarta que possa ocorrer abusos. E aí, nesses casos, e somente nesses casos, quando o consumidor entender que está sendo vítima de um abuso, ele pode buscar uma assessoria, mas sempre desse modo, né? Procure investigar antes. Vá lá no Reclame Aqui, vá no consumidor.gov e analise se a empresa que está oferecendo o serviço no mercado, ela de fato presta esse serviço e atende o cliente com a necessária prestação do serviço. Muitas das vezes é melhor você ir na sua cidade procurar aí por aquele seu contador, amigo, um advogado que você já conhece e buscar esse serviço que fica mais seguro e mais garantido. Doutor, o senhor já falou, mas eu acho muito importante a gente abordar mais um pouco esse assunto, que é o caminho que o consumidor em débito com alguma empresa, com algum comerciante, deve adotar para poder ter o nome retirado desse órgão protetor de crédito. Qual é o procedimento que o consumidor deve ter? Bom, a primeira situação é sempre você levantar quais são os problemas, né? Como é que você faz isso? Num cartório distribuidor local, você tira uma certidão para ver se não existem títulos protestados, não existem ações judiciais de execução. Nos órgãos mais conhecidos de proteção ao crédito, SPC, Serasa, tira também essas certidões e lá vai aparecer a eventual anotação no seu CPF e quem solicitou essa anotação. E geralmente um contato para você fazer para dirigir-se diretamente ao órgão que fez a anotação, a negativação, e junto a esse órgão, né, que fez a negativação, aí você tem muito mais tranquilidade de negociar e resolver o problema. Não é complicado. Você passou por um momento difícil, negativou, procura a empresa por esse caminho que a gente está sugerindo, que em regra, em pouquíssimo tempo após negociar, e às vezes você nem paga à vista, você negocia parcelado, mas mesmo nesses casos, há a baixa da negativação enquanto você estiver honrando o compromisso. E mais, uma vez negociado, saiba você que a empresa tem até 5 dias úteis, no máximo, para fazer a baixa dessa negativação. Normalmente ocorre antes e é uma forma muito mais saudável, mais tranquila de você sair desse problema, ao invés de procurar aí por milagres, e a gente vive dizendo aqui, né, não acredite em milagre no mercado de consumo, eles não existem. Sempre tenha precaução em relação a isso. Doutor, sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio da TVCI. Hoje, uma edição muito importante, uma edição necessária para o consumidor ter essa noção e o conhecimento para não cair em golpes e também como tirar o seu nome de uma situação difícil. O famoso limpar o nome, né? Tirar o nome dessas listas de proteção ao crédito, onde consta lá como devedor. Muito obrigado pela participação, um abraço, até a próxima semana. Um abraço, Pierre, um abraço, equipe, aos nossos queridos telespectadores. E prestem atenção, né? O mercado de consumo depende de nós, consumidores. Um abração, doutor.